Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Vinícius Costa, eu sou médico infectologista e hoje vou falar para você sobre coronavírus e darei 3 dicas incríveis, práticas, para você e a pessoa que você ama não ser a próxima vítima. Mas para isso eu preciso de alguns pontos para serem alinhados. Eu preciso que você fique até o final e preciso também que você não se distraia fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem que ter foco, porque coronavírus é importantíssimo. Tem sim matado várias pessoas no mundo e já está no Brasil. Será que você está preparado? Será que sua imunidade já está sendo preparada? Portanto, vamos focar, tudo bem? Ok? Não fica com 1000 abas abertas, vamos ter foco na saúde. Por falar em saúde, é engraçado, né? Porque eu vou colocar hoje para vocês 3 dicas importantíssimas com foco na saúde e não apenas no vírus. Como infectologista, eu sempre falo que uma doença depende do agente e da sua defesa. Se a sua defesa estiver ok, o agente tenta entrar e não consegue. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então eu vou colocar hoje, o que eu vou fazer incansavelmente é colocar 3 modelos para você seguir e aumentar a sua imunidade. Ok? Essa questão da saúde sempre esteve muito ligado comigo. Eu passei a faculdade inteira, como disse, eu sou infectologista, e o que aconteceu é que poucas vezes se falava de saúde. Para quem conhece minha história, sabe, eu sou lá do interior de São Paulo, de Piracicaba, vim fazer faculdade em Minas Gerais, e a gente passou praticamente 9 anos estudando doenças. Foi quando me deu o start e falou assim, opa, eu preciso aprender a tratar saúde. Pois na época eu também estava com saúde, minha imunidade também era baixa. Frequentemente eu usava antibióticos também para sinusite. E hoje eu estou totalmente modificado. Eu comecei a estudar medicina integrativa, comecei a estudar mais sobre nutrição, vitaminas, enfim, várias ferramentas. Depois eu fui para o Chile, estudei ferramentas de coaching e hoje estudo muito sobre constelações familiares. Então foram várias coisas, foram várias ferramentas que eu fui agregando para a minha saúde e depois transformei isso para os meus pacientes. É isso que é importante. É pararmos de ficar olhando apenas a doença e começar a olhar a nós. Ah, foi fácil? Não, não foi fácil. Foi a linha de aprendizado. Entendem? E esse aprendizado inicialmente foi comigo. Pois a maioria das coisas que eu passo hoje em dia para meus pacientes, ou eu já usei, ou eu uso. E isso que é maravilhoso. Eu posso falar para você o que faz bem ou que dá efeito colateral. Entendem? Eu vou colocar essa foto minha antes e depois. Dá uma olhada aqui. Esse da esquerda, esse Vinícius, era inflamado, era bem ansioso, com a glicose alterada, que não fazia atividade física e tinha dores musculares. Agora, olha o da direita. Estão vendo? Sim. Hoje sou eu que eu faço atividade física. Sim, tomo suplementos. E é isso que eu falo para os meus pacientes. E é isso que eu falo. É óbvio que tem que ter um estilo de vida saudável. Ah, mas doutor, dá certo para todo mundo? Aumentar a imunidade? Tratar a saúde? Eu preciso que vocês façam sua parte. Entendem? Uma das coisas que é muito ruim para o médico, às vezes, tratar as pessoas que só tratam, os colegas que só tratam de obesidade, por exemplo, porque muitas pessoas querem ser emagrecidas e não querem emagrecer e jogam a responsabilidade de tudo para o médico. Então, quando você tem coisas que vão dar errado, sim,
Mas quando você está alinhado com o paciente, você está alinhado com a sua imunidade, com a sua saúde, a coisa começa a ter outro rumo, entende? Por quê? Porque você está de acordo com aquilo que você quer mudar internamente. A mudança começa no interior para depois ir para o exterior. Na imunidade também é assim? Sim, claro. Vou contar para vocês que no consultório eu tenho alguns pacientes soropositivos, por exemplo, que a gente até esquece que ele tem o vírus. Por quê? Vocês têm que entender que na visão sistêmica nada acontece por acaso. Aqueles vírus, aquela sua doença, na verdade veio para você modificar e tomar atitude para você ter um estilo saudável. É isso que é bonito. Entendem? Então não existe varinha mágica. Portanto, essas dicas que eu vou dar para você hoje, e eu peço para que você fique até o final, é de fundamental importância que você tenha o quê? Você tenha um hábito saudável. E isso é fundamental. Aí você me pergunta, então, doutor, se eu seguir as 3 coisas que você vai me dar hoje de dicas, eu nunca mais vou ter infecção? Não. Inclusive, eu sempre falo na minha clínica, vou colocar uma placa qualquer dia, eu não prometo cura. Por quê? Porque a cura é muito mais ampla do que a gente imagina. A cura depende do seu espiritual, do seu mental, do seu poder de querer mudar a sua nutrição, seu comportamento. É muito, mas muito mais amplo do que a gente imagina. Mas se você modifica seus hábitos, principalmente na imunidade, que a gente está falando sobre coronavírus, e às vezes as pessoas fazem suplemento de vitamina, como a gente vai comentar, várias estratégias. Pode ser que o vírus venha, o inimigo venha, mas ele fica pouco. Ou ele não consegue tomar a proporção que iria tomar caso você não tenha tido atitudes de aumento de imunidade. E é isso que é bonito. Nunca mais vou ficar doente, o Dr. Vinícius falou. Não disse isso. Eu disse que você ia ficar mais forte. E ficando mais forte, você pode ter 2 situações. O vírus bater e não conseguir entrar, ou o vírus bater e vir muitos soldados de imunidade e acabarem com ele. É isso que é fantástico. O poder da imunidade. Vamos lá ver quais são esses? Vamos lá falar da primeira dica, o poder da crença? Uma crença, uma vez estabelecida, ela tende a se perpetuar. E o que eu quero fazer aqui hoje, nessa aula, prestem atenção, fiquem até o final, estou dando a primeira dica. A crença sua, sim, você e quem está ao seu lado, sobre saúde, qual é? Quando eu ficar doente, eu vou cuidar da saúde? Ou, não, a minha crença é que saúde é algo que eu tenho que fazer no dia a dia para prevenção. Qual é a sua crença? Já parou para pensar nisso? Se sua crença é, vou cuidar da saúde depois de ficar doente, tem uma má notícia para você. É justamente você que o coronavírus vai pegar. Porque saúde, meus amigos, minhas amigas, é algo que você vai plantando no dia a dia e vai colhendo os frutos. Entendem isso? A sua crença é algo que você pensa. E através desse pensamento você vai ter comportamento. Se sua crença é para a saúde, você vai ter força de vontade de acordar cedo e fazer atividade física. Você vai ter perseverança de não ficar comendo carboidrato todos os dias, por exemplo. Porque sua crença é saúde. Você vai ter pensamentos positivos que gerem autoestima.
Caso contrário, depressão, ansiedade, procrastinação vão ficar em você. Então você percebe que existe uma linha. E existe uma linha muito tênue entre doença e ausência de saúde. Muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, essa aula, podem estar falando: ora, mas eu nem tenho doença. Mas será que você tem saúde? São coisas diferentes. Você se sente cansado? Dores no corpo? Desanimado? Libido baixo? Memória e cognição não é mais a mesma? Sua pele anda ressecada? Você anda constipado? Tudo isso que eu falei pode parecer às vezes não ser doença. Porque você foi no médico, fez exames, estão todos normais. Entretanto, eu tenho uma boa e má notícia em relação a isso. O fato de seus exames estarem normais não quer dizer absolutamente nada. Porque a ausência de saúde você vai perdendo. E você fica muito tempo assim para depois começar a ter a doença. Vocês entenderam? Vou repetir. Imagina que aqui está a ausência de saúde. Você vai perdendo a saúde. Isso é um processo para depois vir a doença. E é óbvio que o corpo deu vários sinais de ausência de doença, como eu falei agora há pouco, para depois vir a doença. Só que se sua crença for: eu só vou investir na saúde quando a doença começar a aparecer, aí a coisa vai ficar ruim para você. Claro, há pessoas que falam: eu não vou investir na saúde, não vou investir dinheiro na saúde. Mas todo esse dinheiro que você está economizando porque você não quer fazer uma nutrição saudável, porque você não quer cuidar da sua mente, do seu corpo, todo esse dinheiro que você está economizando vai depois cuidar da sua doença. Que você vai ter que investir tempo e dinheiro. Não tem jeito, vai ter que investir. Agora você pode escolher. Você quer investir o dinheiro na saúde ou na doença? Esse nível de investimento que eu estou falando, que é, meus queridos, a crença. Mude sua crença, mude sua vida, mude seu comportamento. Mas eu não pensava assim, para mim. Ok, chega de vitimização, chega de procrastinação. O mais importante é a gente parar de fugir. E a gente tem mania de ficar se lamentando. A gente pega um problema, imagina que isso aqui seja um problema, e a gente tem mania de desviar do problema. Não. O problema, a doença, é o caminho da sua saúde. Às vezes aquela doença foi a única maneira que Deus, ou o universo, para quem não acredita em Deus, de conversar com você, para que você mudasse o rumo de comportamento da sua vida. Mudar a sua crença. Entenderam? Pode vir vacina de coronavírus. Sim. Inclusive, as indústrias estão todas se competindo para saber quem que vai lançar mais depressa. Serão trilhões de lucro, não é? Mas se você não mudar a sua crença, de que adianta uma vacina? Se você não ter hábitos, comportamentos saudáveis, pode ser que aquela vacina para produzir soldados do corpo contra o vírus, em você que não tem saúde, não funcione de maneira tão eficaz. Entende o poder da crença? E é por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar. E aí, depois dessa conversa, qual é a sua crença? Doença ou saúde? O seu foco tem sido na solução ou no problema? O quanto você tem procrastinado na sua vida
e deixado sempre para segunda-feira tudo o que você não consegue começar hoje? Já parou para pensar nisso? Coronavírus com certeza escolherá aquele que foge de si mesmo. Ok? Vamos agora para a segunda dica. É importante que você fique até o final. Cada dica é associada uma à outra para você ter sucesso na sua imunidade. Tudo bem? Segunda dica, eu vou falar sobre nutrição. O pai da medicina, Hipócrates, falava que a sua comida seja o seu remédio e que seu remédio seja a sua comida. Dr. Vinícius, o que ele quis dizer com isso? Que se a sua comida é boa, é nutritiva, você não vai precisar de remédio. Lembra lá das crenças da primeira dica? Seu foco está na doença ou na saúde? Está no problema ou na solução? Nutrir de uma maneira extremamente saudável é com certeza o primeiro passo. Na verdade, a segunda dica, né? Para quê? Para você ter saúde. Você tem que imaginar o seguinte, que nós somos bactérias, trilhões de bactérias no corpo, e o resto nós somos reações químicas. Nós somos química. Agora, nesse momento, está acontecendo um monte de reação química no meu corpo, no seu. E essas reações químicas precisam de quê para funcionar? De elementos minerais. Precisamos de vitaminas. Aí que começa a dar a cabeça começa a bugar, né? Passei anos e anos na faculdade e sabe quantas aulas de saúde, sobre nutrição, sobre vitaminas, minerais, assim, coisas importantes focadas na saúde eu tive? Contei nos dedos. Mas me pergunte sobre doenças. Foram anos e anos. Então, sobre nutrição, a primeira coisa que eu quero que você... Chama a pessoa que mora aí contigo, o pai, mãe, marido, esposa, ou se você estiver sozinho, não tem problema. Quero que você se questione. Ao acabar essa aula, eu quero que você vá lá na sua cozinha. Abra o armário e pergunte-se: eu estou vendo mais alimento, comida ou produto alimentício? Dr. Vinícius, não entendi. Me dá exemplo. Ok. Alimento é aquilo que a natureza lhe dá. Que você colheu, que você apanhou, que você puxou da terra e vai comer. Você vai descascar. Isso é comida. Isso é alimento. E é para aí que eu quero levá-los. Porque isso vai fortalecer o seu sistema imunológico. Com zinco, com selênio, com magnésio, com vitaminas. Entenderam? E o outro lado, qual é? O outro lado é a química. São os conservantes, são as latas, são as caixinhas. Aonde o homem colocou a mão, terá química, terá modificações, terá alterações genéticas. Estranho pensar isso, né? Onde o homem colocou a mão vai influenciar na alimentação. Percebe isso? Quanto maior a data de validade, pode ter certeza que pior para a saúde é. Já deve ter ido na fazenda, não foi? Quando você pega o leite, coloca num copo, quanto tempo dura esse leite? Horas para talhar, como diz na roça. Se você abrir a caixinha do seu longa vida, duram meses. O que há lá dentro?
Quando você pega, por exemplo, coisas enlatadas, o que tem de conservante lá dentro é uma coisa assim inacreditável. E você leva isso para os seus filhos? Você come isso? No seu carrinho, eu lhe pergunto novamente, quando você vai no supermercado, existe mais produto alimentício ou alimento? Existem coisas mais da natureza que você compra e você ingere ou coisas que o homem colocou à mão? Ah, mas é muito mais fácil, é muito mais rápido, você vai dizer. Ok. Volta no tema da aula. Coronavírus. Você acha que ele vai em quem está com a imunidade boa, com comida de verdade, de qualidade? Ou produtos alimentícios, fast food e coisas do gênero? Com certeza a imunidade é muito menor, mas muito menor, e quem tem alimentação péssima, pobre, fast food. Para piorar a situação, devemos lembrar que mas muita gente usa o trio branco na alimentação. Quem que é esses 3 cavaleiros brancos? São as farinhas, os brancos, o trigo. Doutor, se é contra o trigo, entenda. O trigo que Jesus usava era na época de Jesus, ele foi modificado geneticamente e ele causa muita inflamação em muitas pessoas. Não estou falando para nunca mais comer trigo, não disse isso. Eu só disse que ele causa muita inflamação. E pessoas inflamadas tendem a ter doenças autoimunes, doenças na imunidade. Você falar que vai ter saúde comendo trigo de manhã, no meio da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta e na ceia, não tem jeito. Porque ele é potencialmente inflamatório. Outro. Açúcar. O açúcar é um dos grandes venenos. A gente está falando de nutrição, não é? Evitar o açúcar. Não estou falando que você nunca mais vai comer. Cuidado com os exageros. Eu não disse para você nunca mais comer. Só que comer, encher a pança de açúcar todos os dias, não dá. Você vai aumentar sua insulina, você vai aumentar sua glicose, você vai ter uma série de consequências a longo prazo. Lembre-se, saúde é o que você faz todos os dias e vai ter um ganho lá no final. Qual ganho é esse, doutor? O ganho da vida. E é isso que é espetacular, o ganho da vida. E o último cavaleiro branco, que é o sal. Sim, o sal. O sal em excesso, o NaCl, faz um mal danado. Aumenta a pressão, entendeu? Pode dar problemas cardiovasculares. Então, evitar esses 3 tipos de brancos. Lembra quem é? Farinha de trigo, açúcar e sal. Evitar produtos industrializados. Lembre-se, temos que descascar mais e desembalar menos. Guardou? Descasque mais, desembale menos. Onde a mão do homem colocou um monte de produto para durar mais. Por que eles fizeram isso? Para vender, para vender, para vender. E a sua saúde? Diminui, diminui, diminui. Onde o homem colocou a mão, você... Não estou falando para você nunca mais comer, eu não disse isso. Só estou falando para você olhar mais para a sua saúde. Nutrir com coisas... Comida viva. Doutor mandou virar vegetariano. Não disse isso. Respeito as escolhas. Só estou falando que você tem que ter um modo de vida mais saudável.
Se você é carnívoro, ok. Continue. Se você é vegetariano, ok. Tente evitar os produtos industrializados. Descasque mais. Desembale menos. Reduza a quantidade de trigo, açúcar e sal na sua vida e busque uma nutrição totalmente diferente do que você fazia. Vamos agora para a terceira dica. Lembre-se de ficar até o final. Estamos dando passos para você aumentar a sua imunidade para que o coronavírus, olhando para você, opte fugir de você. Vamos construir uma fortaleza na sua imunidade. Para quê? Para você ter saúde. Mas não é só para o coronavírus. Outros vírus, outras bactérias, outros fungos. E assim vai. Terceira dica que eu vou falar, ela sei que está muito na mídia, mas não custa eu falar de uma maneira totalmente diferente e didática para vocês. É sobre como atuar com o vírus. Vamos lá. Primeira grande dica é: se você está com uma coriza, com uma febre, evite de ir para o hospital. Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou doente? Gente, diminua a ansiedade, por favor. Espirrou uma vez, deu um pico de febre, a maioria das pessoas correm para o hospital. E às vezes é um resfriado comum, um rinovírus, às vezes é uma rinite. E o que mais tem é o seguinte: ai, tô com febre. Você mediu? Não, não medi. Ah, mas a sensação foi. Pelo amor de Deus, mede a temperatura. Febre na infectologia é considerado acima de 37,8. Ok? Então a primeira grande dica da terceira dica é não ir para o hospital desesperadamente. Porque lá tem pessoas doentes e é aí que você vai ficar doente. Compreendem o ensinamento? Outra grande dica da infectologia é higiene das mãos. Você pode sim usar o álcool gel. Pode usar o álcool gel. Mas o álcool gel só vai ter grande resolução se você estiver com a mão limpa. Vou dar exemplos práticos. Qual que é a melhor limpeza na sua casa? É quando você tira e esfrega, não é? Isso. Não adianta jogar um cheirinho. Mesma coisa. Não adianta eu passar um álcool gel se minha mão estiver com sujidade. Não adianta você colocar perfume se você não tomou banho. Entende? É a mesma coisa. Então a mão limpa, sim, você pode usar o álcool gel. Agora, o ideal é ter uma boa lavagem das mãos. Estou te mostrando a técnica que a gente faz no hospital. Ah, eu tenho que fazer a lavagem das mãos hospitalar? Não. Mas limpe bem as mãos. E carregue um pote de álcool gel. Por quê? Porque senão você vai fazer o quê? Pegar na maçaneta da porta, você vai pegar no celular, você vai pegar e transmitir o vírus ou a bactéria, no caso o coronavírus. E às vezes você pega e você coça o nariz. E quando você coça o nariz, você transmite para si mesmo. Olha que interessante. Outra estratégia é a questão de espirrar e tossir, chamada de toalete da tosse. Importantíssimo. Se você vai tossir ou espirrar, por favor, use o braço como anteparo. Ou use lenço. Ah, mas aquele lenço de pano que meu avô usava é nojento. Use, tem um de papel. Não se preocupe. Mas você tem que fazer algo de diferente. Então a terceira dica, fiquem até o final, ok? A terceira dica da infectologia é higiene das mãos com a lavagem ou uso de álcool gel e tossiu, espirrou ou papel de pano. Doutor Vinícius, eu viajei e vi um monte de gente com máscara. E aí? Bom,
a questão da máscara, porque o que acontece? A transmissão do coronavírus, ela é chamada de transmissão respiratória, porque é por respiratória, por gotículos. É óbvio que esse paciente o paciente que está com coronavírus pode também transformar em aerossol. O que esse negócio de gotícula e aerossol explica? Gotícula é uma partícula quando espirra e ela é grande e o vírus está lá. Quando colocamos a máscara branquinha, aquela branquinha cirúrgica comum, essa gotícula não passa. Agora, aquele paciente com coronavírus que está ou na UTI internado, entubado, com aqueles aparelhos que fica respirando pela pessoa, ou algum fisioterapeuta vai aspirar as vias aéreas e o paciente tosse lá de dentro e solta um aerossol. O aerossol, ele é menor que a gotícula, ele é pequenininho e ele vai longe. E a máscara cirúrgica comum não pega. Entende? Aí tem que ser uma máscara especial chamada N95. É um azul, parece um bico de pato. Mas isso é mais utilizado dentro dos hospitais, para os profissionais da área da saúde. A maioria das pessoas arrasadoras que vocês têm visto é a máscara cirúrgica comum. Esse cuidado é o mesmo da influenza da gripe. Então não precisa ficar desesperado. Precisa ou não usar máscara? Não. Não tem indicação de se sair com a máscara. Ficar 24 horas de máscara. Se você tiver já uma doença imunossupressora, você tem usuário crônico de corticoide, você está com câncer, com umidade lá embaixo. Se você se sentisse mais seguro, colocar uma máscara cirúrgica comum, se você vai numa multidão, ok. Agora ficar usando você, paciente, pessoa comum, sem baixa de imunidade, sem doença, entrar na paranoia de ficar utilizando máscara 24 horas, eu acho muito exagero. Entendem? Prefiro que vocês aumentem a imunidade. Porque hoje é o coronavírus e amanhã? Você vai ficar numa paranoia e não vivendo a sua vida? Não dá, né? Então, terceira dica, fica higiene das mãos, uso do álcool gel, higiene da tosse. Pelo amor de Deus, sem ficar, aquela paranoia de máscara, vou dormir com a máscara. Não, pelo amor de Deus. A coisa vai tomando uma proporção que a gente chama efeito rebote, neurônio espelho. Você começa a tomar uma atitude, daqui a pouco todo mundo ao seu redor está tomando essa atitude. Ok? Então, por favor, mantenha calma, tranquilidade em relação a isso. E aí, gostaram das dicas? É claro que não tem como passar toda a minha experiência. Eu trabalho há anos com imunidade. Eu trabalho há anos com aumento de saúde. Eu transformo as pessoas, através da medicina, em pessoas melhores por si mesmo. E o que eu mais tento fazer é não usar remédios. O que é remédio, doutor? Remédio. Caixinha de farmácia. Às vezes usa suplementos, coisas que tem na natureza ou que tem no seu corpo. Isso que é importante falar. Seria legal você acompanhar comigo, eu dar dicas de medicina integrativa, dicas de coaching, dicas de constelação para você acordar a sua saúde sistêmica. Seria maravilhoso, não seria? Pois é, imagina o tempo que eu demorei para adquirir todos esses conhecimentos. E o tempo que eu estudo hoje em dia. Porque eu costumo falar que parece o cinturão do Batman. São várias ferramentas que eu acabo utilizando. E no dia a dia, uso conforme a necessidade. Muitas pessoas me perguntam, doutor, você não tem como me ensinar a passar todo esse conhecimento? Eu falei, sim, eu criei um produto. Um produto no qual eu resumo muita coisa. Por que resumir?
Porque se eu for passar todo o conhecimento inteiro, seria muitas e muitas horas. Medicina integrativa, a infectologia, são anos e anos, não é? O coaching e a questão sistêmica. É importante, sim, que vocês tenham uma visão e um aprendizado focado em tudo isso. Sim, existe um produto, e eu vou falar para vocês hoje sobre ele. Extremamente prático, extremamente eficaz. Por que é eficaz? Porque o produto que eu vou falar para vocês foi testado em mim e testado nos meus milhares de pacientes que eu já atendi e atendo. É óbvio que eu costumo falar que as coisas precisam ser interiorizadas e ter a vontade do outro. Quando você joga a responsabilidade para o outro fazer e a pessoa, o paciente, faz, o resultado é incrível. Agora, aqueles pacientes, aqueles clientes, aquelas pessoas que enrolam, que procrastinam a própria vida e jogam para o terapeuta, para o médico fazer, infelizmente, o resultado não acontece. E o que ele faz? Troca de médico, troca de terapeuta. Às vezes, quando chega no consultório e a pessoa fala: o senhor é o 10º médico, já sei o que vai acontecer. Porque, como diz Bert Helling, quando você tem várias soluções e você ainda procura por solução, você não quer a solução. Você sabia que muita gente me pede: doutor, me dá várias dicas. Eu quero mais, eu preciso aumentar a minha imunidade, minha saúde não está legal. Acabei de falar sobre Bert Helling, não é? Buscar muitas soluções, você não quer a solução. Então, isso me afligia mentalmente, espiritualmente, que eu precisava criar algo para conseguir ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. E medicina é engraçado porque se eu ficar eu e você, eu consigo ajudar uma pessoa. E eu precisava fazer algo sintético para ajudar mais e mais pessoas. De uma maneira criativa, fácil. E devido a essa solicitação das pessoas, eu criei algo inédito para vocês. Algo que, na verdade, é um resumo de toda a minha prática médica, de toda a minha experiência com os pacientes. Um curso chamado 12 Sementes da Saúde que eu vou apresentar para vocês. O que é esse curso? Esse curso é um curso online que eu vou contar para vocês 12 aulas, mais 2 aulas bônus, sem custo nenhum esse bônus. São 12 aulas que vão fazer diferença na sua vida. E por que chama semente? Chama semente porque, como toda semente, é necessário regar, é necessário cuidar para dar frutos. Eu farei a minha parte, mas você precisa fazer a sua. Sim, aquela questão estática de querer ser curado não resolve. Não resolve no consultório, também não vai resolver aqui. Imagina se você fosse ter que pagar um médico, um coach e constelações familiares. Imagina que cada um custasse R$300, o que não é muito mais do que isso. Multiplica aí. 300, 600, 900 para os 3 terapeutas por sessão. Vezes 12, quase R$11.000, não é? Inviável. E será que você teria todo o tempo para fazer isso? E será que não existiria uma forma resumida de trazer a essência do que realmente funciona dessas 3 áreas para aumento de imunidade?
é o link que está aqui embaixo do vídeo que você está assistindo. Clica para você ter acesso a esse curso. E a oportunidade que você tem é agora. Eu costumo falar que quando você deixa para depois, você perde a magia do poder de se transformar. Imagina que você teria acesso aqui comigo durante quase 5 horas dando dicas para vocês, dicas práticas. E o que você precisa fazer? Acessar esse link aqui de baixo e descobrir nas 12 sementes que eu vou contar para vocês o que é a 12 sementes, o conteúdo. Imagina que na semente 1 vou despertar vocês para o processo de saúde, acordar vocês para o processo de saúde. Na segunda semente eu vou falar sobre a doença na visão sistêmica. A doença nunca foi o problema, ela era apenas um aprendizado. Na semente 3, falarei sobre crenças. Sim, eu sei que eu já falei sobre crenças aqui, mas eu vou aprofundar. Na semente 4, vou falar sobre sonhos, visão, valores. Isso é necessário. Na semente 5, vou falar sobre roda da vida. Roda da vida, pessoas que ficam sem foco do que fazer. Vamos alinhar tudo isso. Na semente 6, vamos falar sobre identificação e criação de compromissos. Eu vou tirar você da inércia. Na semente 7, eu já entro na medicina. Falarei sobre jejum intermitente. No 8, low carb e cetogênica. Na 9, vitamina D3 e B12. Na 10, leite e glúten. Falaremos e discorreremos sobre tudo isso para você que influencia na sua saúde. Na 11, falaremos de sono, estresse, dicas fundamentais para a melhora da sua imunidade, da sua saúde. No 12, falarei o poder da água, o uso do limão e do sal orgânico, o que tudo isso faz de benefício na sua vida. Bônus 1, atividade física, método Tabata. E no bônus 2, falarei de meditação e respiração. O que você precisa fazer? Acesse esse link aqui embaixo. É a oportunidade que você tem para otimizar a sua saúde. Não deixe para depois cuidar daquele bem mais precioso da sua vida. Porque tudo que você falar que é prioridade, eu vou contar para vocês que sem saúde você não consegue fazer nada disso. Absolutamente nada você vai conseguir fazer. E para aqueles que procrastinam, eu vou falar agora, especialmente para vocês aqui, dessa aula, o valor. Vocês vão pagar, sabe quanto nesse curso? Basta clicar aqui embaixo e ter acesso. Uma oferta muito especial de R$ 297 à vista. Ou 12 parcelas de R$ 29,70. Você prefere gastar quase R$ 11.000? Ou investir R$ 297? Entendem? A oportunidade da sua saúde está em suas mãos. E como toda semente, você vai ter que cuidar. Sim, cuidar. E qual é o bem mais precioso que você tem? Investimos em tantas coisas, não é? E a sua saúde? Eu fiz um modelo, essas 12 sementes, eu criei um modelo para você, de anos de estudo, de anos de práticas. E você vai seguindo, é um modelo extremamente inteligente, pragmático e de fácil execução. E numa linguagem super tranquila, essas 12 sementes com esses 2 bônus, a linguagem super tranquila. E o que você precisa fazer? Primeiro, querer mudar. E segundo, clicar nesse link aqui abaixo. Esse link, para você ter acesso ao curso, na verdade, é a janela de oportunidade para a sua saúde. E você tem que colocar em prática, sim. Agora,
eu faço a minha parte. Eu resumi todo esse aprendizado de anos para você. O que você vai fazer com isso depende da sua vontade. Entende? Agora, vocês vão ter duas oportunidades. Ok, obrigado, doutor. Eu prefiro manter o meu estilo de vida, mas lembre, o fato de você não decidir tem consequências. E o fato de você decidir, você abre oportunidades, não somente para você, mas para todos da sua família. E a outra situação é sim, clico nesse link aqui de baixo e vou colocar em prática, porque eu preciso mudar minha saúde. Eu não tenho tempo de ficar buscando terapeuta, coach e todo esse investimento de tempo e dinheiro, gastando quase 12 mil reais, 11 mil reais, 297, ou dividir em 12 vezes isso, eu consigo e eu vou colocar em prática. E o que você faz na sua vida, o que você faz realmente para você, reverbera no seu corpo, na sua espiritualidade. Por que eu coloquei as 12 sementes nessa sequência, trabalhando a questão sistêmica, depois a parte comportamental? As primeiras eu uso constelação, depois eu uso ferramentas de coach e depois eu dou todas as dicas para melhora da saúde em termos de vitamina, nutrição e comportamentos. Porque primeiro eu trabalhei a mente, a questão sistêmica, depois eu fui para a prática. Então temos duas oportunidades. Eu queria agradecer imensamente você ter assistido essa aula. Essa aula, na verdade, foi um presente porque muitas pessoas me pediram todas as vezes, eu quero dica. O coronavírus, eu estou preocupado comigo, com minha família. Não existe vacina, pessoal. Não existe vacina. Então o que eu tenho que fazer é aumentar a imunidade. Eu te dei 3 dicas. Agora imagine se eu te der quase 5 horas de dicas. E você vai reverberar isso para a sua família. É preciso sim cuidar da saúde, pois o coronavírus já está no Brasil. E o que você vai fazer de diferente para aumentar a imunidade? 12 sementes da saúde. Clica nesse link aqui de baixo, tome uma decisão e se posicione para cuidar da sua saúde verdadeiramente num investimento de R$297, não é? Isso não paga nenhuma consulta. E você vai ter o acesso a 5 horas. Esse acesso vai ficar quase 1 ano com você. Aliás, ficará 1 ano esse acesso para você. E fique tranquilo. Se você não gostar, em 7 dias existe uma condição. Não gostou, não fez sentido para você, a gente devolve o seu dinheiro. Fique tranquilo. Aliás, se não fez sentido, eu nem quero que você fique com esse conteúdo, mas eu tenho certeza, fez sentido para mim, fez sentido para milhares de pacientes. Eu modifico a saúde das pessoas todos os dias. Fará sentido para você se você colocar em prática. Verdadeiramente em prática, como uma semente. Para quem não vai fazer sentido? Se alguém pegar a semente e não regar, não cuidar dela, não faz sentido. Mas lembre-se, esse tipo de pessoa que ficará doente. Esse tipo de pessoa que o coronavírus virá. E outras doenças também. 12 sementes da saúde. Clique nesse link aqui embaixo. Fará diferença na sua vida, na sua saúde, na sua família. Investimento 297. Ficará 1 ano com você. Essas 5 horas comigo, dando todos esses conteúdos de maneira prática, objetiva. E se você não gostar, em 7 dias a gente devolve. Fique tranquilo. Dinheiro não vai ser problema. O importante é a transformação. E para essa transformação eu preciso de você. Focado, colocando em prática. Isso. Você sendo instrumento de transformação de saúde na sua vida. Nesse sentido, coronavírus pode vir. Seu corpo estará preparado. Numa imunidade muito diferente do que você imaginou.
Agradeço de coração cada minuto que vocês aqui na aula ficaram. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído. E se vocês quiserem ir num nível a mais, convido novamente a clicar nesse link aqui de baixo, na qual será o acesso ao curso 12 Sementes da Saúde. Acesso também a um novo estilo de vida, a um novo comportamento, a uma nova visão baseada na medicina integrativa, ferramentas de coach de alta performance e também de constelações familiares. Fiquem com Deus. Espero vê-los na primeira aula do curso 12 Sementes da Saúde. Clica aqui e vamos nos encontrar, ok? Beijo no coração. Fiquem com Deus.